Hoje nós vamos reagir a quando a água era mais segura que a terra antes dos dinossauros. Esse canal Top 10 e bora lá. O vídeo de hoje é o segundo de uma série especial sobre as grandes eras da Terra. Primeiro, a gente explorou o período carbonífero, uma época em que a Terra era formada por florestas densas, oxigênio em excesso e insetos. Um mundo sufocante, mas antes disso, o que existia na Terra antes da Era dos Dinossauros? Hoje, Provavelmente só animais gigantes. voltar ainda mais no tempo, Sei lá, antes mano. mesmo das florestas, para um planeta que começava a experimentar a ideia da vida fora da água e ainda não tinha certeza se isso era uma boa ideia. Essa é a história de um mundo dominado pelos oceanos, um tempo em que a vida na Terra firme era quase impossível. Os mares fervilhavam, Mano, olha esse era bicho, quase mano. impossível. Isso me Os parece mares sei lá, um outro fervilhavam de... de criaturas estranhas, algumas Nossa, com esse filme, tá ligado? blindadas, outras com Parece um nadadeiras monstrão. que lembravam pernas. Nesse cenário, os primeiros vertebrados surgem. Os primeiros passos com a vida terrestre Não, que... começam a ser dados, e a maior parte da vida ainda depende da água para Beleza. sobreviver. Prepare-se para conhecer nosso planeta antes dos dinossauros, quando a água era mais segura. Ou seja, naquela época eu tive a sorte de nascer um peixe. Nasci assim, réptil, que eu sei lá. Cava. Sei lá, cava. O período devoniano é conhecido como a Era dos Peixes. Ele começou há Peixe. cerca de 419 milhões de anos e terminou Não em gosto 359 muito não, cara. anos. Naquela época, os continentes ainda estavam em movimento. A Lá, maior tá parte da ligado? superfície terrestre era estéril, seca e inóspita. Não existiam Eu tô nem florestas, nem acredito, grama, óbvio nem que animais. O verde Não, vinha de isso. algas e Ai, não, a se praia. alimentar fora da Sei não, mano. água. Não é pra gravar um CPU, cara, é pra gravar meu rosto. E uma atmosfera mais estável. Já nos oceanos Grava eram meu rosto. lóbitas, Grava arqueópodes, meu corais rosto. primitivos e Não ursos sou do eu. Pantanal. Já nos oceanos era outra história. Beleza. Trilóbitas, Era tudo tranquilo, né? arqueópodes, Nos corais oceanos. primitivos e Né? ursos. Corais primitivos e monstros. Ok. Que até então nem tinham mandíbulas, começaram a evoluir rapidamente. Foi nesse cenário de biodiversidade marinha intensa que surgiram os primeiros predadores potentes, criaturas rápidas, muitas criaturas naturais que moldariam a cadeia alimentar pelos próximos milhões de anos. Fora Beleza. d'água, a vida ainda engatinhava, mas já dava sinais de uma nova missão: conquistar a Terra. O nome devoniano vem do condado de Devon, no sudoeste da Inglaterra, onde as primeiras rochas desse período foram estudadas no século XIX. Durante o devoniano período foram Uma rocha. Essa é a rocha. É um crânio de algum momento. no século XIX. Esses Durante o monstrinhos. devoniano, os oceanos eram um grande palco da vida na Terra. E quem Monstrinhos. dominava esse palco Que, eram né? os peixes. Foi nesse período que eles passaram por uma verdadeira explosão de evolução, tanto em formas quanto em comportamentos. Antes do devoniano, a maioria dos peixes mas agora novas linhagens começaram a surgir com dentes Ah, começaram a tá.
Groenlandapis arthrodira, Australopithecus artirodia. Não vou mais tentar pronunciar esses nomes porque eu não sou biólogo. É isso. O mais famoso deles é o Ducleosteros, Nossa, legal, Ducleosteros. Mas é feio pra porra. Não da hora, mas é feio pra porra. Partindo outros peixes ao meio. Ele não tinha dentes verdadeiros, placas ósseas, bichão é brabo. Lâminas. Além dos placódermos, também surgiram os peixes cartilaginosos, ancestrais Quem? dos tubarões e raias, e os peixes ossos, que daí origem a maioria dos vertebrados. Vamos lá. O espinho da nadadeira dorsal. Aqui. Pterioforo, sei lá que porra é essa, mas tá aqui, ó. Raio da nadadeira, ok, aqui. Ossos purpurais, aqui. Fica bem aqui na. Pra tudo assim, aqui, sei lá. Foi nessa época também que começaram a aparecer os primeiros peixes com nadadeira lobadas, como o Tiktaalik e o Eustenopteron. Peixe com perna? Nadadeiras musculosas e ossos internos que lembram braços e pernas. Esses peixes foram os primeiros candidatos reais à transição. A evolução, a desenvolvimento. Enquanto isso, os mais Não, pera. vertebrados exuberantes, corais primitivos formavam vastos recifes tropicais, muito antes das estruturas que vemos hoje. Braquiópodes, moluscos e crinoides disputavam Não, que espaço. bem. Braquipoides. A biodiversidade era tanta que os Braquipoides, biólogos porra, é. consideram o Devoniano uma das primeiras explosões da vida marinha complexa. Mas essa riqueza de vida tinha um custo. À medida que os predadores evoluíam, os ecossistemas se tornavam mais complexos e instáveis. A competição aumentava. É, ué, a língua mais forte, né, pô? Em certos momentos, isso geraria crises ecológicas que mudariam o rumo da evolução. Durante milhões de anos, os oceanos foram um refúgio perfeito. Mas à medida que os ecossistemas marinhos se tornavam mais competitivos e perigosos, alguns peixes começaram a explorar o que havia além da água, mesmo que a terra firme fosse um ambiente hostil, seco e cheio de riscos. Mas o que impulsionou Será? essa transição? Uma das teorias mais aceitas é que eventos de escassez de oxigênio em ambientes aquáticos rasos forçaram os peixes Não, a que- procurar alternativas. E foi aí, muito específico, os Beleza. peixes sarcopterígeos Teoria da evolução. começaram a se Beleza. Sarcopteromios. São essas porrinhas aqui. destacar. Eles tinham nadadeiras lobadas, musculosas, com estruturas ósseas É, mais bonitinho que o outro, tá ligado? internas que lembram O outro é feio pra pernas. porra. Além disso, alguns deles desenvolveram pulmões primitivos capazes de absorver oxigênio diretamente do ar. Esses peixes não apenas podiam sobreviver em águas pobres em oxigênio, eles também conseguiam respirar fora d'água do próprio tempo. Foi dessa linhagem que surgiram os primeiros tetrápodes, os vertebrados com 4 membros. Tretápodes. Aqueles peixes que tretavam muito. Piadão. Ancestrais de todos os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Um dos fósseis mais famosos dessa transição é o Tiktaalik roseae, descoberto Tiktaalik roseae. Puta que pariu. Não tem um nome normal não, em velho. 2004. Ele tinha a cabeça de búfalo, pescoço móvel, algo Nome que seja fácil de pronunciar. peixe e nadadeiras com ossos equivalentes aos de um braço.
laboratórios da Teoria da transição evolução também. Antes mesmo dos animais ousarem sair da água, foram as plantas que tomaram a dianteira na ocupação da terra firme. No início do Devoniano, o que existia em terra era pouco mais do que musgos e pequenas plantas vasculares, com menos de 1 metro. Não havia raízes profundas, nem flores, nem Eu penso no nosso vídeo mesmo. Ah, porque vocês tinham que ser tão feios, tá ligado? frutos, mas isso estava prestes a mudar. Com o tempo, as plantas passaram a desenvolver tecidos mais complexos, como vasos condutores de seiva, estruturas de sustentação e sistemas radiculares mais profundos. Essa inovação permitia que elas crescessem mais altas, resistissem à gravidade e absorvessem água e nutrientes de solos mais secos. Durante o Devoniano médio e superior, que surgiram as primeiras árvores de verdade, como a Archaeopteris, uma planta com mais de 10 metros de altura e já possuía anéis de crescimento. Não, não tá assim, Archaeopteris. Essas plantas ajudaram a transformar radicalmente o ambiente terrestre. Criaram sombra e umidade, protegendo o solo da radiação direta do sol. Produziram matéria orgânica em decomposição, alimentando organismos, aumentaram a fixação de carbono na atmosfera, contribuindo para mudanças no clima e, principalmente, estabilizaram o solo, permitindo que outros organismos colonizassem o ambiente. A vegetação do Devoniano foi responsável pela formação dos primeiros solos férteis da história do planeta. E com o solo vieram os fungos, os artrópodes e os primeiros insetos terrestres, abrindo o caminho para que a cadeia alimentar saísse da água. Essa explosão de vida em terra firme também teve impactos globais. O aumento da fotossíntese pelas plantas, por exemplo, reduziu os níveis de dióxido de carbono e aumentou o oxigênio na atmosfera. Isso afetou o clima, diminuiu efeitos e contribuiu para o resfriamento que marcaria o final do Devoniano. E aí vem os animais terrestres. Enquanto isso, no subsolo, as raízes e os fungos alteravam a composição química das rochas, acelerando o processo de formação do solo e impactando o ciclo geológico do carbono. Aos poucos, a terra que antes era estéril e silenciosa ganhava vida, e essa transformação preparava o palco para a próxima etapa, a diversificação dos animais em ambientes terrestres. Essa nova paisagem terrestre, com sombra, umidade e alimento disponível, criava as condições ideais para o cultivo de colonizador. Foi nesse cenário que surgiram os primeiros tetrápodes terrestres de verdade, animais que já não dependiam exclusivamente da água das Dois fósseis ajudam a ilustrar essa transição. O Acantostega e o Já, vou ser sincero com você. É óbvio que esses animais de fato existiram, tá ligado? Mas dizer que eles são evolutivos e vai evoluindo com outra, tá chegando essa forma. E aí já. ambos ainda Não sei lá, tinham cara, braços tá ligado? aquáticos, Que inseto pode ser. Eles eram como exploradores de uma nova fronteira, capazes de sair da água. Exploradores de uma nova Que posição é essa aí, meu filho? Que posição é essa que os peixes estão fazendo? fronteira, capazes de sair da água por curtos períodos, respirar ar atmosférico e até se deslocar sobre a terra. O Acantostega, por exemplo, tinha 8 dedos em cada pata dianteira, uma pista. Ah, fácil. Beleza. De que a evolução dos membros ainda estava em curso, experimentando diferentes configurações. Já o Ichthyostega
entanto, tinha costelas fortes e vértebras adaptadas ao peso corporal fora d'água, além de um ouvido interno mais avançado, que talvez permitisse perceber sons do ar. Esses animais ainda passavam a maior parte do tempo nos pântanos, mas representavam um divisor de águas na história da vida. Era como se o planeta estivesse testando possibilidades. Cada novo traço anatômico, uma costela mais forte, um pulmão mais eficiente, um dedo a mais, era uma tentativa de adaptação ao desconhecido. A terra firme era um território novo, inexplorado e hostil, mas cheio de promessas evolutivas. Pela primeira vez, um ser com a espinha dorsal ousava se mover sobre a terra firme. Será? Eles ainda não caminhavam com a leveza de um lagarto, nem respiravam com a eficiência de um mamífero, mas já estavam testando todos os limites possíveis. Cada passo treme, cada respiração fora d'água era uma É experiência. um peixinho fora da água. Eles não estavam apenas explorando o novo ambiente, estavam alterando pouco a pouco a própria lógica da vida Será? na Terra. Esse movimento inaugurou uma nova etapa, a internalização da água. Ao longo das eras seguintes, os descendentes desses pioneiros desenvolveriam cascos, peles impermeáveis e ovos com membranas protetoras, adaptações que permitiriam viver longe dos lagos e pântanos. Mas o mundo começou com esses primeiros corpos anfíbios atravessando a fronteira entre os dois mundos. O simples ato de sair da água exigia uma reconfiguração completa, não só dos membros, mas também da pele, da respiração, da percepção sensorial. Era uma transição tão profunda que transformaria a forma como os seres vivos se relacionavam com o ambiente consigo mesmos. A transição para o ambiente terrestre estava oficialmente em andamento, mas nem apesar dos avanços incríveis da vida terrestre, o período devoniano terminou de forma dramática, com uma das 5 grandes extinções em massa da história da Terra. Não foi um evento único, como o impacto de um asteroide. A extinção no final do devoniano foi lenta, fragmentada e complexa, ocorrendo ao longo de milhões de anos, especialmente no intervalo entre 375 e 360 milhões de anos atrás. Os cientistas acreditam que uma das principais causas foi justamente o sucesso das plantas. Com a expansão da vegetação por todo o continente, grandes quantidades de nutrientes começaram a escorrer para os oceanos através da erosão. E esse excesso de matéria orgânica pode ter alimentado lobos e florações de algas que, ao morrerem, consumiam o oxigênio. Resultado, zonas mortas dos mares, onde poucos organismos conseguiram sobreviver. Ao mesmo tempo, as próprias plantas estavam retirando grandes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera, o que pode ter resfriado o planeta e desestabilizado os climas tropicais. O impacto foi profundo. Os recifes de coral praticamente desapareceram e até voltariam a surgir com força centenas de milhões Isso, de corais. diversos A natureza, peixes e invertebrados foram extintos e muitos ecossistemas costeiros simplesmente colapsaram. A maior parte das vítimas estava nos oceanos, mas as consequências afetaram toda a biosfera. Apesar disso, nem tudo. Alguns grupos sobreviveram e, a partir dos sobreviventes do Devoniano, novos caminhos evolutivos começaram a se formar. A vida, mais uma vez, se adaptaria e continuaria sua marcha. A diversidade que conhecemos hoje. Essa extinção, por mais devastadora que tenha sido, abriu espaço para novas formas de vida dominarem os ambientes terrestres. É o início de uma nova era. No próximo vídeo da série, vamos conhecer o que veio antes do período devoniano. Ok, chat, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
É isso. Valeu. Quem pede uma nova opção? Falou. Fui.